Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em mais um trecho de Sol da Meia-Noite, em um livro que revela o ponto de vista do Edward sobre o amor, o medo e o autocontrole. Vamos refletir juntos sobre esse momento da história? Jasper representava um grande perigo nesse momento. Isso não acontecia com frequência. Mas vez ou outra eu ficava impressionado com a cegueira dos humanos ao nosso redor. Estávamos todos acostumados, sempre esperávamos que fosse assim, mas às vezes nem parecia mais evidente do que o normal. Nenhum deles reparava em nosso grupo sentado à mesa surrada do refeitório. Embora tigres de tocaia fossem menos letais do que nós, tudo o que viam eram 5 pessoas de aparência estranha, parecidas com humanos o bastante para que passassem por eles. Era difícil imaginar que alguém pudesse sobreviver com sentidos tão pouco aguçados. Nesse momento, uma garota franzinza parou na cabeceira da mesa mais próxima da nossa para conversar com um amigo. Ela mexeu no cabelo curto e claro, passando os dedos entre as mechas. O aquecedor central soprou seu cheiro em nossa direção. Eu estava acostumado com a sensação que aquilo provocava: a garganta seca, o desejo oco no estômago, a contração automática dos músculos, o veneno fluindo na boca. Tudo isso era normal e, em geral, fácil de ignorar. Era mais difícil aquele momento, com reações mais fortes, duplicadas enquanto eu monitorava Jasper. Ele estava se deixando levar pela imaginação, estava visualizando a si mesmo, se levantando da cadeira ao lado de Alice e indo até a garota, vendo a si mesmo inclinando a cabeça para mais perto, como se fosse sussurrar no ouvido dela, os lábios tocando o pescoço, imaginando o fluxo quente do sangue sob a barreira frágil da pele na boca dele. Chutei sua cadeira. Ele se virou para mim, os olhos negros ressentidos por um segundo. Então encarou o chão. Ouviu o conflito entre vergonha e rebelião em sua mente. Desculpe, murmurou Jasper. Dei de ombros. Você não ia fazer nada? Afirmou Alice para ele em voz baixa, tentando animá-lo. Eu vi. Contive a careta que a desmentiria. Nós tínhamos que nos apoiar. Alice e eu. Não era fácil ser uma aberração em meio às outras aberrações. Nós protegíamos os segredos um dos outros. Ajuda um pouco se você pensar nele como pessoas, sugeriu Alice. Sua voz alta e musical acelerada demais para que os ouvidos humanos compreendessem, caso alguém estivesse perto o suficiente para ouvi-la. O nome dela é Whitney. Ela tem uma irmãzinha que adora. A mãe dela convidou Esme para aquela festa no jardim, lembra? Eu sei quem ela é, respondeu Jasper secamente. Ele se virou para olhar por uma das pequenas janelas abaixo dos beirais ao redor da sala comprida. Seu tom encerrou a conversa. Ele teria que caçar à noite. Era ridículo correr riscos como aquele, tentando testar sua força de vontade, aumentar sua resistência. Jasper deveria acertar logo suas limitações e aprender a lidar com elas. Alice suspirou baixinho e se levantou, levando sua bandeja, seu adereço, por assim dizer, e deixando-o sozinho. Ela sabia que ele não queria seu apoio. Embora Rosalie e Emmett fossem mais dados a demonstrações públicas de afeto,
Eram Alice e Jasper que conheciam bem as necessidades um do outro. Era como se também pudessem ler mentes, mas apenas entre si. O Edward, por reflexo, virei-me ao ouvir meu nome, embora não estivessem me chamando em voz alta, apenas em pensamento. Por meio segundo, meus olhos encararam um par de olhos humanos, grandes e castanhos, em um rosto pálido em forma de coração. Eu conhecia aquele rosto, apesar de nunca tê-lo visto. Estava em todas as mentes humanas hoje. A aluna nova, Isabela. Era filha do chefe de polícia da cidade e veio para cá por conta de alguma mudança na guarda. Bela corrigiu todos que a chamaram de Isabela. Desviei o olhar entediado. Levei um segundo para perceber que não tinha sido ela quem havia pensado em meu nome. Claro que ela já está caidinha pelos caules. Continuava o primeiro pensamento. Ah, agora reconheci aquela voz. Jéssica. Já fazia tempo que ela não me incomodava com seu monólogo interior. Foi um grande alívio quando ela superou sua fixação por mim. Era quase impossível escapar de seus desvaneios constantes e ridículos. Eu desejava na época poder explicar exatamente o que aconteceria se meus lábios e meus dentes chegassem perto dela. Isso teria silenciado aquelas fantasias irritantes. Imaginar sua reação que me fez sorrir. Boa sorte, continuou Jéssica. Bela nem é tão bonita assim. Não sei por que Eric está olhando tanto para ela e Mike também. Ela se encolheu mentalmente ao pensar no segundo garoto. Sua nova obsessão, Mike Newton, um menino popular genérico que nem reparava nela. Ao que parecia, ele não era tão indiferente à nova garota. Outra criança, desejando o objeto brilhante. Isso dava um tom maldoso aos pensamentos de Jéssica. Embora ela agisse de maneira cordial com a recém-chegada, enquanto explicava o que era de conhecimento geral sobre a minha família, a nova aluna devia ter perguntado sobre nós. Todo mundo está me olhando hoje também, pensou Jéssica em tom presunçoso. Ainda bem que Bela tem 2 aulas comigo. Aposto que Mike vai querer me perguntar o que ela... Tentei bloquear seu monólogo fútil antes que aquela mesquinha trivial me deixasse de mau humor. Jéssica está contando todos os podres do clã Cowling para Bela, a garota nova. Murmurei para Emmett na tentativa de me distrair. Ele riu baixinho. Espero que esteja contando direito, pensou. Falta de imaginação, na verdade. Quase tem escândalo, nenhuma história de terror. Estou um pouco decepcionado. E a garota nova, ela também está decepcionada com as fofocas? Resolvi ouvir o que a garota nova, Bela, estava achando da história de Jéssica. O que ela via quando olhava para a família estranha e pálida que era evitada por todos. Era minha responsabilidade saber a reação dela, por falta de uma palavra melhor. Minha família. Para nossa proteção. Se alguém suspeitasse de algo, eu poderia avisar logo e teríamos a chance de agir rapidamente. De vez em quando acontecia. Algum humano com imaginação fértil nos via como personagens de um livro ou filme. Em geral, entendiam tudo errado, mas era melhor procurar um lugar novo do que correr o risco de chamar a atenção demais. Era raro, muito raro, alguém adivinhar a verdade. Não lhes dávamos a chance de testar suas hipóteses. Simplesmente
desaparecíamos, nos tornando uma lembrança assustadora. Isso não acontecia havia décadas. Não ouvi nada, apesar de escutar com toda a atenção o monólogo interno frívolo de Jéssica. Era como se a cadeira ao seu lado estivesse vazia. Que peculiar! A garota tinha ido embora? Parecia improvável, porque Jéssica continuava tagarelando sem parar. Olhei para cima nervoso. Nunca havia precisado confirmar minha audição extra. Mais uma vez, meu olhar encontrou aqueles grandes olhos castanhos. Bela estava sentada no mesmo lugar de antes e olhando para a gente. Uma coisa natural a se fazer, supus, já que Jéssica ainda destilava todas as fofocas locais sobre os Cowley. Estar pensando em nós também seria natural, mas eu não ouvi sequer um sussurro. Um tom avermelhado, quente e convidativo invadiu suas bochechas quando ela desviou o olhar, envergonhada por ter sido flagrada olhando para um estranho. Ainda bem que Jasper continuava encarando a janela. Eu não queria nem imaginar como aquele acúmulo de sangue afetaria seu autocontrole. As emoções estavam tão claras no rosto daquela garota quanto se tivessem sido expressas em palavras. Surpresa enquanto absorvia inconscientemente as diferenças sutis entre sua espécie e a minha. Curiosidade ao ouvir as histórias de Jéssica e algo mais. Fascinação? Não seria a primeira vez. Éramos lindos para eles. Nossas presas. Então, por fim, o constrangimento. E, no entanto, embora seus pensamentos estivessem claros em seus olhos estranhos, eu nunca vira olhos tão profundos. Eu só ouvia silêncio vindo dela, apenas silêncio. Fiquei desconfortável por um momento. Nunca tinha encontrado algo assim. Havia algo de errado comigo? Eu não me sentia o mesmo de sempre. Preocupado, agucei os ouvidos. Todas as vozes que eu vinha bloqueando de repente gritavam na minha cabeça. De que música será que ela gosta? Talvez eu possa falar sobre o meu CD novo. Mike estava pensando, às 2 mesas de distância de Bella. Olha só ele olhando para ela. Não basta ter metade das garotas da escola atrás dele. Os pensamentos de Eric eram caóticos e também giravam em torno da nova garota. É tão nojento. Quem vê até acha que ela é famosa ou algo assim. Até Edward Cullen está olhando. Lauren estava com tanta inveja que era uma surpresa que seu rosto não tivesse vermelho. Olha só, Jéssica, toda exibida com a nova melhor amiga. Que piada! Os pensamentos venenosos da garota continuaram. Aposto que todo mundo já perguntou isso para ela, mas eu queria falar com ela. Que pergunta seria mais original? Pensava Wesley. Talvez ela esteja na minha aula de espanhol, torcia June. Tanta coisa para fazer hoje à noite, trigonometria e teste de inglês. Espero que minha mãe, Angela, uma garota quieta cujos pensamentos eram incomumente gentis, era a única na mesa que não estava obcecada pela tal Bela. Ouvi todos eles, cada pensamento insignificante que lhes passava pela cabeça. Mas a aluna nova, com os olhos estranhamente comunicativos, continuava em silêncio. E claro, eu ouvia o que Bella dizia ao falar com Jéssica. Eu não precisava ler mentes para ouvir a sua voz baixa e clara do outro lado do amplo refeitório. Quem é o garoto de cabelo ruivo? Eu a ouvi perguntar, lançando um outro olhar de soslaio para mim, e então desviando os olhos rapidamente quando viu que eu a observara. Ainda bem que não tive tempo de criar esperanças,
de que ouvir sua voz fosse me ajudar a identificar o tom de seus pensamentos, ou teria ficado instantaneamente decepcionado. Em geral, os pensamentos das pessoas lhes ocorriam em um tom semelhante ao da voz. Mas aquela voz baixa e tímida não era familiar, não correspondia a nenhum dos pensamentos que circulavam pelo refeitório. Disso eu tenho certeza. Era totalmente nova. Ah, boa sorte, otário, pensou Jéssica antes de responder à pergunta. É o Edward. Ele é lindo, é claro, mas não perca o seu tempo. Ele não namora. Ao que parece, nenhuma das meninas daqui é bonita o bastante para ele. Jéssica fungou baixinho. Virei o rosto para esconder meu sorriso. Jéssica e suas colegas de turma não faziam ideia da sorte que tinham por nenhuma delas ter chamado a minha atenção. Por baixo dessa diversão momentânea, senti um impulso estranho, que não entendi por completo. Tinha algo a ver com o tom maldoso dos pensamentos de Jéssica, que a nova garota desconhecia. Senti uma vontade estranha de me colocar entre as duas, de proteger Bella dos recantos mais sombrios da mente de Jéssica. Que coisa estranha de se sentir. Tentando desvendar as motivações por trás do impulso, examinei a garota nova. Mais uma vez, agora através dos olhos de Jéssica. Eu já tinha chamado atenção demais. Talvez fosse apenas algum instinto protetor enterrado. Havia muito tempo. Uma vontade súbita de proteger os mais fracos. De alguma maneira, aquela garota parecia mais frágil do que os outros humanos. Sua pele era tão pálida que era difícil acreditar que lhe oferecesse grande proteção do mundo exterior. Eu via o pulso ritmado do seu sangue pelas veias sob a pele clara, mas não deveria me concentrar nessa parte. Eu era bom em seguir a vida que havia escolhido, mas estava com tanta sede quanto Jasper e não via sentido em alimentar tentações. Havia um leve franzido entre suas sobrancelhas, o que lhe parecia não perceber como aquilo era frustrante. Notei com toda a clareza que era difícil para a garota ficar ali sentada, conversando com estranhos, sendo o centro das atenções. Eu sentia sua timidez pela posição dos ombros frágeis, curvados de leve, como se estivesse esperando uma rejeição a qualquer momento. E, no entanto, eu só podia ver, só podia sentir, só podia imaginar. Não havia nada além de silêncio, vindo daquela garota humana comum. Eu não conseguia ouvir nada. Por quê? Vamos, murmurou Rosalie, interrompendo meus pensamentos. Fiquei aliviado ao desviar minha atenção da garota. Eu não queria fracassar mais uma vez. O fracasso era algo raro para mim, mas mesmo assim, não deixava de ser irritante. Eu não queria desenvolver qualquer interesse pelos pensamentos ocultos delas, só por estarem ocultos. Sem dúvida, quando conseguisse desvendá-los, e eu com certeza ia descobrir uma forma de fazer isso. Eles iam se mostrar tão mesquinhos e triviais quanto os de qualquer outro humano. Não valeriam o esforço que eu faria para desvendá-los. E aí, a novata já tem medo de nós? Perguntou Emmett, ainda esperando minha resposta à sua pergunta anterior. Dei de ombros. Ele não estava interessado o suficiente para insistir. Nós nos levantamos da mesa e saímos do refeitório. Emmett, Rosalie e Jasper fingiam ser do último ano e foram para suas aulas. Eu estava desempenhando o papel de irmão mais novo. Fui para a aula de biologia do primeiro ano, preparando minha mente para o tédio. Duvidava muito de que o Sr. Burner
um homem com intelecto claramente mediano conseguisse apresentar qualquer coisa capaz de surpreender alguém com 2 diplomas de medicina. Na sala, me acomodei na cadeira e larguei meus livros na mesa. Também adereços. Não continham nada, já que não soubesse eu era um único aluno sentado sozinho. Os humanos não eram inteligentes o suficiente para saber que tinham medo de mim, mas os instintos de sobrevivência inatos bastavam para mantê-los longe. A sala se encheu aos poucos, conforme os alunos chegavam do almoço. Recostei-me na cadeira e esperei o tempo passar. Mais uma vez desejei ser capaz de dormir, como eu ainda estava pensando na garota nova. Quando Ângela a acompanhou até a sala, seu nome chamou minha atenção. Bela, parece tão tímida quanto eu. Aposto que hoje está sendo muito difícil para ela. Queria poder dizer alguma coisa, mas aposto que ela ia achar idiota. Oba, pensou Mike, virando-se para observar as meninas entrarem. Mais uma vez, de onde Bela estava, não ouvi nada. O vazio vindo de onde seus pensamentos deveriam estar me deixou irritado e incomodado. E se tudo sumisse? E se isso fosse só o primeiro sintoma de algum tipo de declínio mental? Daquela cacofonia. Ser normal, na medida do possível para mim, mas naquele momento esse pensamento me deixou em pânico. Quem eu seria sem a minha habilidade? Nunca tinha ouvido falar de nada assim. Teria que perguntar para Carlyle. A garota seguiu pelo corredor, perto de mim, em direção à mesa do professor. Coitado, o lugar ao meu lado era o único livre. Automaticamente limpei a bagunça da mesa onde ela se sentaria, empurrando meus livros para o lado. Duvidava de que ela fosse se sentir confortável. Seria um longo semestre para Bela, pelo menos nessa aula. Talvez sentado ao seu lado, eu conseguisse desvendar o mistério dos pensamentos dela. Não que eu já tivesse precisado estar próximo dos outros para isso. Não que fosse encontrar algo que valesse a pena ouvir. Bela passou pela corrente de ar quente que saía da ventilação. Seu cheiro me atingiu como ariete, como uma granada. Não havia imagem violenta o suficiente para descrever a força que senti naquele momento. Na mesma hora, me transformei. Eu não tinha mais qualquer semelhança com o humano que já fui. Nenhum vestígio dos fragmentos da humanidade nos quais consegui me esconder ao longo dos anos. Eu era um predador. Ela era minha presa. Não havia mais nada no mundo inteiro além dessa verdade. No começo agora desse trecho que a gente acabou de fazer a leitura, a gente percebe o quanto que o Jasper, ele tenta ter o autocontrole, né? Que ele ainda não está tão pronto para estar entre os humanos. E que a habilidade do Edward, ele vem protegendo a sua família, né? Ele usa isso a favor. E é engraçado ver o quanto ele fica incomodado por ele não conseguir ouvir os pensamentos da Bella. Ele ainda não entendeu quem ela é para ele. Aí no momento em que ela entra para fazer aquela aula, né, que a gente vê até a cena do filme, que o ventilador bate, né, que aí chega o cheiro dela nele, ali ele se perde. Ali ele já não é mais quem ele era, não tem mais o autocontrole. E agora vamos aguardar para ver o restante, mas eu sou apaixonado pelo Edward e a Bella. E você, o que você acha dessa parte do livro? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!